Há um tipo de pessoa que acredita sinceramente que nasceu para consertar o mundo. Elas se veem como pontes curadoras, mediadoras do caos. São aquelas que carregam nos ombros o peso do sofrimento alheio, que sentem culpa por dizer não, que acreditam que ser bom é uma forma de penitência. Elas se movem em silêncio, colecionando ruínas disfarçadas de boas intenções. O problema é que, enquanto tentam costurar as feridas do mundo, deixam as próprias abertas, sangrando em silêncio. Não percebem que o ato de se doar sem medida é a forma mais sofisticada de autodestruição. E que ninguém pode salvar o que ainda não compreendeu dentro de si. A sociedade moderna venera esse tipo de figura, o salvador, o empático, o forte que suporta tudo. Criamos uma cultura de exaustão emocional mascarada de virtude. Chamamos de amor o que na verdade é medo de abandono. Chamamos de generosidade o que, muitas vezes, é necessidade desesperada de validação. É uma epidemia de almas doentes tentando curar outras almas doentes, enquanto o corpo social se afunda num teatro de ajuda mútua onde ninguém realmente se cura. As redes sociais amplificaram esse sintoma. Ser bom virou performance. Mostrar compaixão tornou-se estratégia de aceitação. Cada gesto altruísta é calculado, registrado, exibido, enquanto a alma por trás da tela se deteriora em silêncio. Pessoas que mal conseguem dormir aconselham outras sobre equilíbrio. Indivíduos sem paz interior pregam sobre espiritualidade. O mundo virou um espelho de dissonância. Ninguém está inteiro, mas todos tentam parecer salvos. Cuidar de si, nesse contexto, passou a ser interpretado como egoísmo. E é justamente aí que está o erro fatal. O cuidado próprio não é fuga. É estrutura. É o alicerce que sustenta qualquer ato de compaixão verdadeira. Sem ele, toda ajuda se torna tóxica, manipuladora ou simplesmente inútil. Há uma diferença profunda entre ajudar por amor e ajudar por necessidade. O primeiro nasce da abundância, o segundo, da carência. E o que nasce da carência não salva, apenas aprisiona. Observe o comportamento dos que vivem se sacrificando pelos outros. No início parecem nobres, oferecem tempo, energia, escuta. Com o tempo, porém, o semblante muda. O olhar se torna cansado, ressentido. O sorriso começa a tremer. O corpo adoece. A mente cria narrativas de vitimização. Eles passam a acreditar que o mundo é ingrato, que ninguém reconhece seus esforços. E de fato ninguém reconhece porque a verdade é que ninguém pediu para ser salvo. O desejo de salvar o outro é, muitas vezes, uma tentativa inconsciente de escapar de si. Há um nome para isso na psicologia contemporânea: altruísmo tóxico. É o comportamento de quem tenta compensar o próprio vazio com o sofrimento alheio. É o prazer inconsciente de se sentir necessário, de ter controle sobre a dor do outro. Jung chamou isso de projeção da sombra. Tudo o que não suportamos ver em nós, tentamos corrigir nos outros. Por isso, quem vive para resolver o caos externo quase sempre foge do próprio. Ajudar se torna um vício, uma anestesia moral. Mas toda anestesia tem seu preço, e ele é alto. Porque quando você se acostuma a salvar, começa a perder identidade. Sua existência passa a depender do caos dos outros. Você precisa que alguém esteja em ruínas para justificar o seu papel. E sem perceber, transforma-se em parasita emocional, alimenta-se do sofrimento que finge combater. Não porque queira, mas porque não sabe quem é fora do papel de salvador. É uma prisão dourada. A cura começa quando você decide deixar de ser necessário. Quando entende que o mundo continuará existindo sem o seu controle e que a verdadeira força está em cuidar de si com a mesma intensidade com que sempre cuidou dos outros. Isso exige coragem. Porque cuidar de si não é tirar férias, nem se mimar. É se encarar. É mergulhar na própria mente e ver o quanto de sua bondade era medo, o quanto de sua generosidade era fuga, o quanto de sua empatia era dependência emocional. É olhar para dentro e reconhecer o ego disfarçado de altruísmo. A maioria não suporta esse espelho. Preferem continuar se sacrificando, acreditando que isso lhes garante um lugar moralmente superior. Mas o sacrifício sem consciência é apenas vaidade espiritual.
Há uma diferença entre o santo e o mártir inconsciente. O primeiro se conhece, o segundo se esconde atrás da própria dor. O mundo não precisa de mais pessoas dispostas a salvar os outros. Precisa de pessoas inteiras. De indivíduos que saibam dizer não sem culpa, que compreendam que empatia não é submissão, que entendam que o amor verdadeiro nasce da força, não da fragilidade. Cuidar de si é, na verdade, o maior ato de amor coletivo, porque um ser humano equilibrado contagia. Sua presença cura mais do que 1000 palavras, porque carrega coerência. Mas a coerência é rara. Ela exige silêncio, solidão e desconstrução. 3 coisas que a sociedade moderna odeia. Vivemos num tempo em que estar ocupado é status e estar em paz é suspeito. As pessoas se orgulham de não terem tempo, como se o esgotamento fosse prova de valor. E no fundo, é exatamente isso que destrói qualquer possibilidade de verdadeira ajuda. Porque o cansado não cura, o vazio não inspira, o desorganizado não conduz. Cuidar de si antes de querer consertar o mundo é um ato de lucidez. É a recusa em participar da insanidade coletiva que confunde exaustão com propósito. É compreender que o bem só é verdadeiro quando nasce de um coração inteiro. É abdicar do papel de herói para assumir o de ser humano. E é nesse ponto que muitos falham porque ser humano exige aceitar a própria vulnerabilidade. E o mundo atual não tolera vulneráveis. Ele exige performance. Você não precisa provar nada, nem para o mundo, nem para ninguém. A verdadeira nobreza não está em se sacrificar, mas em se estruturar. Um ser humano estruturado é perigoso não porque machuca, mas porque não se deixa manipular. E é justamente isso que os sistemas de poder temem. Pessoas que não precisam de aprovação, que não buscam redenção através dos outros. Quando você aprende a cuidar de si, descobre algo assustador. A maioria das pessoas não quer ser curada, quer ser ouvida. E a maioria dos salvadores não quer ajudar, quer ser amado. É uma dança silenciosa de carência e vaidade. O equilíbrio só surge quando você sai desse ciclo. Quando entende que o seu dever é manter-se lúcido, forte, inteiro, não porque o mundo precise de você, mas porque você precisa de si. O autocuidado é disciplina, não conforto. É levantar-se quando a mente implora para desistir. É escolher o silêncio ao invés da aprovação. É respeitar seus limites mesmo quando o outro chama isso de egoísmo. Cuidar de si é, paradoxalmente, um ato de rebeldia. Porque o sistema quer você exausto, dependente, fragmentado. Pessoas assim são fáceis de controlar. Há um tipo de força que nasce do cansaço extremo, o momento em que você percebe que ninguém virá te salvar, e decide ser o guardião da própria mente. É nesse instante que o arquétipo do Salvador morre e o indivíduo renasce. O que surge depois é perigoso, porque é livre. E quem é livre não se curva a papéis. Ele ajuda quando quer, não quando precisa. Ele serve quando é útil, não quando é manipulado. Ele ama sem se anular. O mundo precisa de seres assim, não santos, mas inteiros. Não salvadores, mas conscientes. Gente que entenda que o verdadeiro conserto do mundo começa no espelho, no silêncio, na ordem interna. Tudo o que é curado dentro de um indivíduo reverbera no coletivo. Tudo o que é negligenciado em um multiplica o caos. Então, antes de tentar ensinar alguém a se reconstruir, pergunte-se se você já recolheu os cacos da sua própria alma. Antes de oferecer conselhos, pergunte-se se você os segue. Antes de carregar o sofrimento alheio, pergunte-se se já fez as pazes com o seu. Cuidar de si não é desistir do mundo, é a única forma real de não ser engolido por ele. No fim, o maior ato de amor é a lucidez. E o maior ato de lucidez é compreender que o mundo não precisa de mais salvadores, mas de menos feridos disfarçados de santos.